Responda rápido, caro espectador. O que pode ser duro como pedra, maleável como borracha e consegue conduzir eletricidade? Pode ser precioso ou reciclado, leve ou pesado e tem uma história milenar. Já ganhou inúmeras batalhas e mudou o rumo de civilizações inteiras. Será o Homem de Aço? Será o Homem de Ferro? Será o Homem de Lata? Não, não é nenhum super-herói. Nós estamos falando dos metais, o tema do nosso programa de hoje. Ok, os metais não são nenhum super-herói, mas estão sempre por perto quando mais precisamos. Pense nos utensílios domésticos, nos meios de transporte, nas construções, nas embalagens e até no dinheiro que paga por tudo isso. Pois é, o nosso mundo é cheio de coisas feitas de metal. É isso aí! E tem metal de todo tipo. Tem o heavy metal, o thrash metal, o new metal... Peraí, Kika. Os metais de que estamos falando não tem nada a ver com música, e sim com química. Por exemplo, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais, que podem ser dos mais diferentes tipos. O ouro, a prata, o ferro, o chumbo, o mercúrio e até o sódio presente no sal de cozinha são todos metais. Isso quer dizer que nós não apenas usamos, como também comemos metal diariamente. Além disso, existem ainda compostos e ligas criados pelo homem, como o aço, por exemplo, que também são considerados metais. Então você pode se perguntar o que define um elemento, composto ou liga como metal? Vejamos. Um bom metal precisa ter muita guitarra distorcida, muita roupa preta, muita cara de mal. Kika! Ok, é só brincadeira. Na verdade, os metais se distinguem dos demais elementos químicos pelas suas propriedades de ionização e ligação. Uma característica importante dos metais é que seus átomos perdem elétrons da última camada de valência com certa facilidade, formando cátions e ligações iônicas com os não metais. É isso que acontece na ligação do sódio com o cloro, por exemplo. Exatamente, mas os átomos dos metais também podem se ligar uns com os outros através de ligações que não são iônicas e nem covalentes. As ligações metálicas, como são chamadas, correspondem a um tipo muito específico de ligação química que só pode ser completamente explicada pela teoria quântica. No entanto, podemos imaginá-las como o conjunto de interações eletromagnéticas entre um mar de elétrons e os cátions agrupados no seu interior. A ligação metálica é coletiva por natureza, uma vez que as interações não acontecem isoladamente com cada átomo do metal, mas sim entre todos os elétrons e cátions simultaneamente. Como resultado, o mar de elétrons mantém os átomos unidos e eletricamente neutros. Além disso, as ligações metálicas também são responsáveis pelas propriedades físicas dos metais, como a alta condutividade elétrica e térmica, a maleabilidade, a ductibilidade, a dureza e até o lustre, que não é aquele que você tem no teto da sua sala, e sim a capacidade dos metais de refletir a luz. Quer ver? Por exemplo, os metais são bons condutores térmicos e elétricos por apresentarem uma grande quantidade de elétrons livres e também porque a estrutura em que seus átomos estão ligados facilita a transferência de calor e eletricidade. As características microscópicas dos metais também explicam por que todos eles, com exceção do mercúrio, são sólidos em temperatura e pressão ambientes. A força de atração entre os átomos em uma ligação metálica é muito forte. Para superá-la, é preciso aplicar um bocado de energia. Por isso, os metais possuem pontos de fusão e evaporação muito altos. Mas as ligações metálicas não são apenas fortes. Elas também apresentam outras características que conferem maleabilidade e ductibilidade para a maioria dos metais. Peraí, ductibilidade o quê? Ductibilidade, Kika, é a capacidade que um metal possui de ser estirado e transformado em fios sem romper-se. Não é o mesmo que maleabilidade, mas é bem parecido. Como o mar de elétrons interage simultaneamente com todos os cátions, ele pode se adaptar facilmente a alterações exercidas sobre a forma do metal sem que o mesmo se quebre. Além disso, o mar de elétrons também garante aos metais o seu brilho característico. Quando a luz incide sobre o metal, os elétrons livres na sua superfície impedem a penetração dos fótons, fazendo com que a maioria deles seja refletida. É o que chamamos de brilho metálico. Como as características dos elétrons livres no metal variam de um elemento para outro, varia também o aspecto de cada metal. Em geral, eles apresentam diferentes tonalidades de cinza, mas existem exceções, como o amarelo do ouro e o vermelho do cobre.
É claro que nem todos os metais apresentam as mesmas propriedades. O ouro, por exemplo, é muito bonito e maleável, mas não é tão resistente quanto o aço, que por sua vez não é tão leve quanto o titânio e assim por diante. Por outro lado, variedade também quer dizer utilidade, já que diferentes metais podem ser empregados para diferentes fins. No dia a dia, quando falamos de metais, nos referimos geralmente aos produtos da metalurgia, a ciência que reúne as técnicas de extração, beneficiamento e produção de metais, e cuja história confunde-se com a própria história da humanidade. O começo da metalurgia remonta a 6.000 anos antes de Cristo, e não é de se estranhar que um dos primeiros metais utilizados pelo homem tenha sido o ouro. Além de fashion, o ouro é um dos chamados metais nobres, que se destacam dos outros metais por sua estabilidade química. É por isso que o ouro não enferruja em contato com o oxigênio, e é também por isso que a sua extração envolve basicamente processos físicos e relativamente simples. Alguns metais nobres e raros, como a prata, a platina e o próprio ouro, também são chamados de metais preciosos. O cobre, apesar de não ser nobre, é outro metal bastante antigo. Por ser mais resistente do que o ouro, o cobre foi utilizado para fabricar as primeiras armas e ferramentas metálicas. Além disso, o cobre também formou com o estanho uma das primeiras ligas metálicas da história, o bronze. O conceito por trás da produção de uma liga como o bronze é obter um metal com características melhoradas em relação aos metais que a compõem. O bronze, por exemplo, é mais resistente do que o cobre e o estanho, e por isso possui mais aplicações. Durante a chamada Idade do Bronze, o desenvolvimento das técnicas de fundição ajudou a popularizar o uso dos metais. No entanto, a grande revolução ainda estava por vir. Você provavelmente já ouviu falar da Idade do Ferro, mas talvez não conheça a importância histórica desse metal. Estima-se que o ferro tenha sido produzido pela primeira vez na Anatólia, atual Turquia, em 2500 a.C. No entanto, o seu uso logo se espalhou para outras culturas e, à medida que as técnicas de produção se aperfeiçoavam, o mesmo acontecia com a qualidade do metal. Com o ferro, se tornou possível produzir mais e melhores armas, ferramentas e objetos em geral. A capacidade do homem de fundir os metais, né, possibilitou justamente a fixação do homem no terreno, quando ele deixou de ser nômade. Então, desde do advento do arado de ferro, que possibilitou esse homem deixar de ser um caçador-coletor para passar a ter uma área fixa de atuação com a agricultura e com a pecuária. E além disso, o ferro vai ser fundamental para a primeira Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII na Inglaterra. O que acontece na primeira Revolução Industrial? Você tem a substituição do tear de madeira na produção de tecidos pela máquina a vapor. E aí a madeira é um material que não suporta essa força a vapor. Então o ferro é fundamental para a criação desse maquinário de ferro, que vai revolucionar o mundo a partir disso. E aí na segunda Revolução Industrial, tá, meados do século XIX, a gente vai ter a inserção do aço no processo, que a segunda Revolução Industrial é marcada também pela criação da máquina do motor a combustão interna. E aí o aço passa a ser um material mais resistente porque resiste mais à oxidação do que o ferro. Peraí, mas nós estamos falando de ferro ou de aço? Ferro, aço... Muitas vezes a história desses dois metais se entrelaça e é fácil entender por quê. De uma forma resumida, podemos dizer que o aço é uma versão aperfeiçoada das primeiras formas de ferro fundido produzidas pelo homem. Tanto o aço quanto o ferro fundido são ligas metálicas de ferro e carbono. A diferença é que o aço possui uma quantidade menor de carbono na sua composição, o que faz dele mais resistente e maleável. Hoje o aço é o metal mais utilizado no mundo e quem olha a produção de uma usina como essa não imagina a longa história que existe por trás de cada um de seus processos. Ok, mas os metais também não se resumem a ferro e aço, e cada um possui a sua história. O curioso é que a maioria delas é bem recente. Atualmente, conhecemos 86 metais, mas até o século XVIII, apenas 12 deles haviam sido identificados pelo homem. Então fica a pergunta, o que aconteceu de lá para cá para que tantos metais fossem identificados em tão pouco tempo? Bom, a resposta é que a química aconteceu. Ou, melhor dizendo, ela se desenvolveu como ciência através da racionalização dos conhecimentos obtidos em experiências cada vez mais rigorosas e precisas. Não por acaso, o século XVIII marcou o início da química moderna e também um boom de novas descobertas químicas, dentre elas a maior parte dos elementos que conhecemos hoje.
E a química não se limitou a descobertas em laboratório. Aliada à metalurgia, ela também ajudou e continua ajudando a aperfeiçoar técnicas de extração e beneficiamento de metais. É o caso do alumínio, por exemplo, cuja produção em larga escala só se tornou possível no fim do século XIX, quando cientistas descobriram um método de aplicar a eletrólise na obtenção do metal. Além disso, as pesquisas químicas também podem desenvolver novas ligas e compostos com o intuito de aprimorar características já conhecidas ou mesmo criar propriedades completamente inovadoras. Talvez você não saiba, mas já existem metais com memória. Não, eles não conseguem se lembrar das coisas. Na verdade, essas ligas especiais apresentam a capacidade de voltar à sua forma inicial, mesmo após sofrerem uma grande deformação. Para isso, basta que sejam submetidas a um calor intenso. A química de novos materiais é um dos campos científicos mais instigantes da atualidade e os metais possuem um papel de destaque dentro dele. Como os metais possuem características diversas entre si, as possibilidades de combinação são quase infinitas. Pois é, até que essa história de experimentar e misturar pode ser uma boa. Quem sabe eu também não faço um tipo diferente de metal, No programa de hoje nós vimos que os metais compreendem a maioria dos elementos químicos, podendo ser também compostos ou ligas. Aprendemos como seus átomos se mantêm unidos e conhecemos um pouco mais sobre suas propriedades físicas. Além disso, vimos que os metais fazem parte da nossa vida há um bocado de tempo, ajudando a moldar o mundo tal como o conhecemos. Ninguém sabe que novos metais o futuro nos reserva, mas uma coisa é certa: por mais antiga que seja a sua história, ela parece estar só começando.